E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo? Vamos lá? Lamentações, capítulo 3, no T9. Diz assim: por que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta. A resposta é: ele queixa-se, cada um dos seus pecados ou dos seus próprios pecados. Por que eu queria que você refletisse sobre isso? Hoje nós vemos uma queixa muito grande das pessoas para com Deus, para com o vizinho, para com A, com B, com o irmão da igreja, com o pastor, com tanta gente. E essa é uma reflexão que eu faço há muito tempo, porque a maioria das vezes eu abordo pessoas, ou aconselho pessoas que dizem o seguinte: ô fulano, por que você tá desse jeito? E aí, o que eu mais vejo é a pessoa dizer: não, pá, foi porque fulano me ajudou. Fulano tinha condições de me dar, abrir uma porta de emprego para mim, mas não fez. Ah, não, eu sou revoltado assim por causa dos meus pais. Sabe por que eu sou homossexual? Sou homossexual porque, na verdade, eu não tive um amor de pai e aí uma rejeição muito grande, aí eu sou homossexual. Ah, não sabe por que eu sou homossexual? Porque uma vez, há muitos anos atrás, eu fui violentado. Ah, sabe por que eu não consigo parar na igreja? Porque, na verdade, eu não acho que as igrejas não prestam, não. Muita fofoca. Ah, sabe por que eu estou passando essa necessidade? Sabe, não estou tendo dinheiro para comer nem para nada. Estou morando na rua. É porque eu tinha tudo, mas me roubaram. Agora, acabamos de ler um texto que diz assim, ó, de que se queixa, pois, o homem vivente? A resposta é dos seus próprios pecados e os próprios caminhos. As direções que tomamos vão refletir naquilo que somos hoje. E isso é uma realidade, mesmo que doa. Eu e você erramos muito, cometemos erros e falhas. E muitos de nós cometemos erros que não tem como voltar. Não tem como. Não adianta você tentar, não vai voltar. Agora, o que você tem que reconhecer é que a sua vida e a minha chegou até aí pelos erros e acertos. É interessante, eu trabalhei anos embarcado e uma das coisas que eu aprendi trabalhando embarcado, isso me revoltava, mas depois eu entendi, porque quando você trabalha embarcado, tanto numa empresa estrangeira como na Petrobras, você tem aquela participação de lucros e quando você vai embarcado, tem algo chamado DDS, que é um diálogo diário de segurança. Para que você saiba as normas, você vai saber o clima que você vai começar a trabalhar, você vai saber o setor que você vai trabalhar, o equipamento que você vai trabalhar. E tem também uma comanda, não é comanda a palavra certa, na verdade é um documento que traz tudo o que vai ter no teu trabalho e você assina ali. A prioridade é que acidente seja zero. Só que o estudo foi feito que de cada 10 mil incidentes, um acidente ocorre. Ou seja, quando regras começam a ser quebradas e coisas começam a acontecer, mesmo que não seja um acidente, automaticamente, lá na frente, vai gerar um acidente. Esse acidente pode ser de potencial leve, médio ou grave. Grave é o óbito. Médio é uma sequela que pode deixar a pessoa sem possibilidade de trabalhar mais. E o leve é aquele que vai dar uma ocorrência, mas mesmo que a pessoa vá ao hospital, daqui a pouco ela está trabalhando. Depois de acontecer o acidente, há uma equipe que é uma equipe investigativa. E eles são colocados para avaliar a condição de trabalho do trabalhador, por que ocorreu o acidente e quais equipamentos estavam utilizando.
Diante disso, eles vão elaborar um documento e fazer um diagnóstico da área, vão chamar o trabalhador, perguntar como é que ele estava trabalhando, mesmo que ele minta, eles vão botar lá. E depois de fazer uma investigação, eles vão dar o veredito. É mais ou menos como se fosse uma investigação policial. No final, 100%, não é nem... o que me revoltava era isso. 100% das vezes que essa investigação era feita, a culpa era do empregado que estava executando a tarefa. Isso me revoltava. Até porque eu sofri acidente também na plataforma. Só que depois eu fui avaliando e vendo que por que eles chegavam na conclusão que o empregado que estava executando a tarefa era o que estava errado. Porque eles avaliavam o equipamento, a qualificação do funcionário, o tempo de exposição do trabalho, o tempo de descanso, as ordens que o funcionário recebeu, o que estava no documento que o funcionário assinou, se o equipamento para trabalhar foi o equipamento que era realmente adequado, ou seja, eles fechavam o cerco e as perguntas que ele fazia, independente do empregado mentir ou não, se ele mentisse, ele geralmente estava indo contra ao empregador. Por quê? Porque se ele mentisse, o empregador falaria que não foi daquele jeito. Se ele falasse a verdade, ele estava fazendo o quê? Condenando o empregador. Ou seja, ele, tanto mentindo como falando a verdade, ia ter conflito. É como se fosse uma cariação. E aí, depois dele estar mentindo, ia ser o levantamento era simples. Tá, o empregador não forneceu o EPI correto. Então, por que você executou a tarefa? Ah, não, por causa que eu fiquei com medo que ia ser mandado embora. Então, você está errado. Ou seja, por mais que o trabalhador viesse a argumentar que ele estava correto, o erro era dele. Jeremias agora está dizendo a mesma coisa. Por mais que o seu argumento seja correto, das duas uma. Ou você está certo ou Deus está certo. Os dois estando certo não dá. Você está na crise hoje, ou você está certo, ou Deus está certo. Os dois estando certo não dá. Só que a Bíblia diz o seguinte: seja todo homem mentira e Deus verdadeiro. Aí pega. Por quê? Se Deus é verdadeiro, você está lamentando hoje, mas o pecado foi teu mesmo. E é interessante, nós já refletimos sobre isso, porque para mim e para você, isso é algo totalmente parecendo absurdo. Porque eu e você, quando avaliamos essas questões, geralmente nós colocamos no meio do caminho alguma coisa, alguém ou situações. Só que a Bíblia ela é taxativa, ela faz uma pergunta. Jeremias agora está lamentando porque o povo, na verdade, tinha sido levado cativo, a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, todos os nobres foram levados embora, o povo estava sem governo, ele começa a chorar. Na sua profecia, ele mesmo diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta. E a resposta vem a calhar seus próprios pecados, seus próprios caminhos. Ou seja, Israel tinha a promessa de prosperidade, uma vida de virtude, uma vida realmente baseada em conquista. Por que então está na derrota agora? Por causa das escolhas que eles fizeram. Você e eu não somos diferentes. Ah, mas aí o que você vai fazendo? Olha, se você não se agrada da música que está tocando, tem que trocar a música. Não adianta eu e você só reclamar, dizer não. Você tem que mudar a sua atitude. Ou seja, se as coisas não estão dando certo para você, você precisa fazer, é igual aquela história, você faz as coisas do mesmo jeito, querendo resultado diferente, não dá. Quando nós fazemos as coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo, isso é fato. Bom ou ruim, gostando ou não. E os pecados, é meu mesmo, é seu mesmo. Nós podemos lamentar? Podemos, mas não adianta.
E Deus aqui em Jeremias não está nem falando do pecado, que é a condenação. Está falando sobre a relação nossa no tempo que vivemos, os pecados cotidianos. Deus perdoa pecado? Claro. Deus quer que vai ficar te acusando pelo pecado? Não, diferente do homem, ao contrário. A Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, não esquece. Não lembra mais, está esquecido. Agora, as consequências e as lamentações, não adianta. Ah, não, vai ficar. Você pode lamentar que nem Jeremias. E olha, fez um livro com 5 capítulos ainda, é muita lamentação, é ou não é? Tem gente aí igualzinho Jeremias. Vai mudar alguma coisa? Claro que não. Eu costumo dizer para as pessoas, se chorar e reclamar adiantar, então vamos chorar e reclamar. Ah, não, não vai adiantar? Não, então vamos melhorar, vamos mudar. Essa é a questão. Chorar vai adiantar? Não. Então vamos mudar. Vamos partir para cima, querido. Vamos buscar o melhor. Ah, não, errei, falhei, tenho fraqueza nessa área. Cara, não importa. Levanta a cabeça e para com isso. Acerta os pontos que dá para acertar. É interessante o Evangelho, por quê? Porque o Evangelho tem uma parte, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, 14, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. O que o escritor está querendo dizer com isso? Simples. Ele está querendo dizer que tanto eu quanto você precisamos entender o seguinte, que a santidade é um processo. Quando você aceita Jesus, você não automaticamente já está santo, não. Ao contrário, a condenação do pecado acabou, mas você continua sendo pecador. Você vai ter que lutar. E a santidade é isso. Você falar 300 palavrões, no processo de santidade você vai diminuindo. Vai falando 290, 280, até chegar a 0. Ah, mas demora muito. Depende da busca. Se a tua busca for uma busca constante, esse processo diminui. Agora, perfeitamente santo, só na glória. Então eu e você precisamos realmente entender que é um processo. Não tem como eu e você chegarmos e ser santo do dia para a noite. Isso não existe, isso é mentira. Tem gente até que mede por aí, fulano é mais santo. Como que ele mediu? Tem o aparelho que mede santidade? Agora, tem uma questão que precisamos levar em conta. E muitas das pessoas não levam em conta. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, eu e você precisamos entender que se a pessoa é uma pessoa promíscua, é uma pessoa que quer viver no pecado diretamente, você vai ver pelo fruto. Onde ele passa, onde a pessoa vive, tudo que ela faz está em torno disso. Então eu e você temos que parar de ficar lamentando. Agora, para isso é a santificação. É o quê? O que era muito hoje. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida de promiscuidade no passado e vejo hoje o encontro com Deus, melhorei muito, mas ainda tenho muita falha. Isso é fato. O que eu tenho que fazer? Me render? Ah, não, vou me entregar e agora já não tem jeito mais, eu já estou buscando há anos e não consigo vencer, então vou me entregar. Escute, eu vi um filme em 93 do Jean-Claude Van Damme, que isso ficou marcado, eu era adolescente na época, e aí eu não mudo. Retroceder nunca, render-se jamais. Enquanto tiver, como diz o narrador do futebol, enquanto tiver bambu tem flecha. Enquanto eu estiver podendo lutar para a santificação, eu vou lutar. Não importa que eu venha cometer erros ou falhas. A questão é que eu vou continuar. Assim é você. Vai ficar lamentando? Vai ficar acusando os outros? Jogando nas costas dos outros algo que você mesmo que está cometendo? Não vai mudar nada. Ao contrário, você só não vai crescer. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça e dê graça. Reflita sobre isso. Pensa.